Há guerras visíveis que levantam poeira e fazem barulho, e há guerras silenciosas que acontecem dentro de nós, quase sem ruído, mas com impactos profundos na maneira como vivemos, nos relacionamos e descansamos. A luta contra os desejos da carne pertence a esse segundo tipo. Ela se dá nos pequenos momentos do dia, quando ninguém está olhando, quando a mente divaga, quando o coração se agita, quando a vontade quer pegar um atalho. É a batalha entre o que promete alívio rápido e o que oferece vida de verdade. É a tensão entre o agora e o eterno, entre o impulso e o propósito, entre o grito do imediato e a voz mansa do Espírito. Paulo descreve essa tensão com uma franqueza que nos consola. Há uma luta dentro de nós, carne e espírito em oposição, para que não façamos o que queremos de forma irrefletida, como quem dorme diante da vida. Gálatas 5:16 e 17. Se você já se sentiu dividido, não está sozinho. A Bíblia não romantiza a alma humana. Ela nos chama pelo nome e olha para a nossa história com compaixão e verdade. Quando falamos sobre os desejos da carne, não estamos apontando para um inimigo fora de nós, mas para uma desordem dentro de nós. Uma inclinação que, sem a graça, tenta nos conduzir por caminhos que parecem bons ao olhar, mas pesam no coração. Não é apenas sobre grandes quedas, é sobre pequenas concessões repetidas muitas vezes, desgastando a esperança e embotando a consciência. É sobre escolhas miúdas que formam trilhas largas, caminhos que ficam cada vez mais fáceis de trilhar, até que quando abrimos os olhos, percebemos que nos tornamos aquilo que seguimos. Essa luta é também uma conversa sobre amor, porque no fim é sempre uma questão de amores desordenados. Desejos da carne não são apenas impulsos, são amores rebaixados do seu lugar, procurando ocupar o centro que pertence a Deus. Jesus falou sobre isso quando disse que onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Você já notou como uma dieta de coisas rasas aumenta a fome por mais do mesmo? E como um período de quietude, palavra e oração, mesmo que breve, muda a textura do desejo? É como quando trocamos o paladar acostumado ao açúcar por alimento verdadeiro. No início estranha-se, porém pouco a pouco o corpo agradece. O coração também reaprende a desejar. A Escritura fala de mente e carne, de desejo e espírito, mas não nos condena ao desespero. Em Romanos ouvimos que os que se inclinam para a carne fixam-se nas coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, nas coisas do espírito, e que a mentalidade da carne leva à morte, enquanto a mentalidade do espírito conduz à vida e paz. Romanos 8, 5 e 6. Há um caminho de inclinação, um hábito de direcionamento, uma pedagogia do olhar. A questão deixa de ser apenas o que eu não devo fazer e se torna em quem desejo fixar meu olhar e para onde conduzo minhas afeições. A vida cristã não é apenas freio, é direção. Não é apenas não comer veneno, é aprender um banquete novo. Para muitos de nós, o problema não é ignorância do que é certo. O problema é cansaço, distração, ansiedade e aquela sensação de que nunca teremos força suficiente. Por isso a palavra nos reorienta para a fonte. Sem mim, nada podeis fazer, diz Jesus, não para desanimar, mas para convidar a videira, a união viva, ao fluxo de seiva que sustenta a caminhada. João 15, 5. A luta é real, mas não é travada com as nossas mãos vazias. O Espírito é dado como presença, consolo e poder. Há uma promessa de que Deus opera em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Isso não cancela a responsabilidade, torna a obediência possível e desejável. Quando falamos em luta, é tentador imaginar uma batalha épica que só acontece em momentos extraordinários. Mas a maior parte da luta se dá no ordinário. A luta se dá na hora de acordar e escolher a primeira voz que vai nos formar, seja a avalanche de notificações, seja uma breve oração que realinha o coração. Ela se dá enquanto lavamos a louça e pensamos sobre a conversa difícil que teremos mais tarde, e podemos pedir humildemente que o Espírito guarde nossas palavras. Ela se dá no trânsito, quando a impaciência tenta nos capturar e lembramos que a mansidão não é fraqueza, é força sob direção.
A luta se dá no escritório, quando a comparação tenta abrir espaço e nos lembramos que o nosso chamado é ser fiel, não competir por um trono que não nos pertence. Em tudo isso, Deus está nos formando para amar o bem e resistir o mal, tanto o mal vistoso quanto o mal disfarçado de conveniência. Talvez você carregue culpas do passado. Talvez você tenha fracassado ontem. O Evangelho não se espanta com o nosso fracasso. Ele nos oferece perdão e recomeço. João diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Purificar é verbo de cuidado contínuo. Não é apenas apagar a lousa, é lavar o coração. Davi orou pedindo um coração puro e um espírito inabalável. Salmo 51:10. Essa oração pode ser a música de fundo da nossa caminhada, o ritmo básico que mantém a esperança afinada enquanto aprendemos a andar de novo. Quando Paulo diz que devemos apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não nos conformar com este século, mas ser transformados pela renovação da mente, ele está descrevendo um movimento integral. Corpo, mente, afetos, hábitos, horários, descanso, trabalho. Não há separação rígida entre o espiritual e cotidiano. O discipulado acontece enquanto penteamos o cabelo, respondemos e-mails, cuidamos de filhos, estudamos para uma prova, fechamos um relatório, buscamos um amigo. A luta contra os desejos desordenados é a luta por um coração inteiro, por um olhar limpo, por passos simples e consistentes. É mais sobre fidelidade do que sobre feitos espetaculares. É mais sobre conversão diária do que eventos pontuais. Uma metáfora pode nos ajudar. Imagine dois fogos dentro de você. Um se alimenta de atenção dispersa, acordos com pequenas mentiras, justificativas fáceis, preguiça que se fantasia de cansaço eterno. O outro se alimenta de presença, de palavra meditada, de oração sincera, de pequenas obediências, de arrependimento rápido, de gratidão concreta. Qual fogo cresce? Aquele que você alimenta. Gálatas nos convoca a andar no Espírito para não satisfazer os desejos da carne. Gálatas 5,16. Andar é um verbo humilde, não é correr. É pisar, cadenciar, manter a direção. Alimentar o fogo certo é escolher, de novo e de novo, práticas que parecem pequenas demais para serem heróicas, mas que são poderosas o bastante para reconfigurar amores. Talvez você pergunte como isso se traduz no meio do dia. Uma resposta simples é atenção. Onde repousa sua atenção, seus desejos crescem. Provérbios nos convoca a guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Guardar o coração é guardar a atenção, e guardar a atenção é treinar o olhar. Há um tipo de higiene da atenção que não é moda, é sabedoria. É perceber quando a alma se enche de ruído e gentilmente escolher um intervalo, uma respiração, uma oração curta que nos devolve a presença. É reconhecer quando algo acende a pressa e decidir responder mais devagar. É identificar quando uma tela sequestra o pensamento e, com paciência, conduzir o pensamento de volta para o que é verdadeiro, justo, puro, amável e de boa fama. Filipenses 4:8. Isso é guerra santa na medida mais prática. Não se trata de moralismo ou de um sistema de pontos. Se trata de ser livre para amar bem. A carne promete liberdade, mas cobra juros pesados. O Espírito nos guia à liberdade que se manifesta em fruto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22-23. A beleza do fruto é que ele é orgânico. Não nasce de um puxão apressado na árvore. Nasce de uma raiz bem nutrida e de um ambiente propício. Se você se sente impaciente com seu ritmo, lembre-se, o reino é semente, fermento e processo. O Pai é paciente com você. O processo é parte do milagre. Quando Paulo escreve aos Efésios sobre abandonar a velha maneira de viver e se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, ele nos chama a um vestir diário. O Cristo que nos salvou nos veste de sua vida.
Revestir é colocar algo que não tínhamos por nós mesmos. É receber uma identidade que não fabricamos. É por isso que identidade é chão dessa luta. Se você tentar vencer desejos desordenados a partir do medo ou da vergonha, você apenas trocará de cadeia. A identidade em Cristo nos liberta, porque nos lembra quem somos e de quem somos. Filhos e filhas, amados e amadas, chamados não para sobreviver, mas para frutificar. Talvez ajude a imaginar sua vida como uma casa com quartos. Alguns estão arrumados, outros desorganizados. Deus não vem demolir a casa. Ele vem morar com você, e juntos vocês começam a organizar quarto por quarto. Em alguns, o processo é rápido. Em outros, exige tempo, lágrimas, confissão e recomeços. Em todos, a presença dele é a boa notícia. A luta contra os desejos da carne é menos sobre expulsar um invasor e mais sobre hospedar o Senhor, de modo que sua luz gentil, mais firme, revele o que precisa mudar. Quando a luz entra, a bagunça aparece, e isso não é humilhação, é a oportunidade de ordenar o que amamos. Jesus nos oferece descanso e jugo ao mesmo tempo. Descanso para a alma cansada e jugo suave para a direção do caminho. Mateus 11, 28-30. É um convite paradoxal e perfeito. Descansar não é inércia, é alinhar-se a Ele. Tomar o jugo é aceitar que não caminhamos sozinhos. O jugo era colocado em 2 animais para que aprendessem o passo juntos. O discipulado é caminhar no passo de Jesus, aprender o ritmo dele, captar sua cadência de compaixão e verdade. Quando tentamos vencer os desejos da carne sozinhos, nossas forças acabam. Quando caminhamos com ele, a obediência ganha música e graça. Há também a dimensão da esperança. Muitos desistem não por não conhecerem o caminho, mas por perderem a esperança. A esperança se esvai quando olhamos apenas para as nossas falhas. Ela renasce quando contemplamos a fidelidade de Deus. Davi, diante de suas sombras, não se apoiou em si mesmo. Ele clamou por misericórdia e pediu um coração puro. Salmo 51, 1-10. Paulo, ciente de sua própria luta, celebrou que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, e que a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1-2. A esperança cristã não é uma emoção otimista, mas é um ancorar-se nas promessas de Deus e na obra de Cristo. Ela reconfigura nossa resistência. No nível prático, há escolhas que preparam o terreno. A palavra tem lugar privilegiado, não como um amuleto, mas como alimento. Quando o salmista diz que escondeu a palavra no coração para não pecar contra Deus, Salmo 119, 11, ele está falando de uma memória amorosa, de uma internalização que forma o reflexo. Em momentos de conflito interior, versos curtos se tornam linhas de resgate. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Salmo 139, 23. Cria em mim um coração puro. Salmo 51, 1-10. A tua graça me basta. Ecoa a verdade de que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Não é mágica, é meditação que molda o desejo. A oração sincera é outro trilho. Não falo de palavras grandiosas, mas daquela conversa honesta que confessa, pede ajuda e agradece. Você pode transformar tarefas comuns em um altar. Enquanto caminha para o trabalho, respire e diga: Senhor, guia meus passos. Ao enfrentar uma impulsividade conhecida, ore: Espírito, dá-me um coração manso. No fim do dia, revise com ele suas reações e perceba onde o amor foi desordenado, sem se chicotear, mas ajustando o rumo.
Essa prática tem nome antigo: exame do coração. Paulo fala de levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. É um movimento realista e esperanço, que não ignora a sombra, mas a oferece à luz. A comunidade, mesmo que discreta, é indispensável. A fé cristã é pessoal, mas nunca solitária. Quando Hebreus nos exorta a encorajar uns aos outros diariamente para que ninguém se endureça pelo engano do pecado, Hebreus 3,13, a Escritura está apontando para um remédio contra a autossuficiência. Compartilhar lutas com alguém maduro, buscar oração, ouvir conselhos, abrir o coração na medida certa, tudo isso nos tira do isolamento, onde a carne costuma ficar mais confortável. Não se trata de se expor a qualquer um, mas de cultivar vínculos onde a verdade e a graça caminham juntas. Nesta luta, lembre-se de que Deus não chama você a reprimir a humanidade, mas a ordenar os amores. Deus criou desejos bons. O problema não é desejar fora do lugar ou acima da medida. A abnegação cristã não é ódio de si, é amor orientado. Jesus nos ensinou a negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Negar a si mesmo não é apagar seus desejos, é submetê-los à sabedoria do Pai para que sejam refinados. Quando entregamos o querer, Deus não nos devolve um coração cinza. Ele nos devolve um coração afinado, capaz de desejar com maturidade. Há um segredo que não é segredo. Muitos desejos desordenados prosperam no cansaço e na desatenção. Cuidar do corpo, dormir direito, aprender a dizer não, são práticas espirituais, porque somos inteiros. Elias, depois de um grande confronto, desabou de cansaço. Deus o alimentou e o deixou descansar antes de lhe dar novas instruções. 1 Reis 19, 5-8. Talvez você precise mais de um ritmo sustentável do que de promessas radicais. Um ritmo onde há tempo para a palavra, para o silêncio, para o serviço, para o trabalho e para a alegria. Um ritmo onde o domingo não é apenas o fim de semana, mas o dia em que o coração reaprende a festa da gratidão diante de Deus. Quando surgirem recaídas, e elas podem surgir, lembre-se de que o caminho não acabou. Levante-se com humildade e continue. Pedro conheceu a dor da queda e o doce reencontro com Jesus nas margens de um lago, onde o Senhor o restaurou com perguntas de amor e lhe confiou novamente a missão de apacentar. João 21, 15-19. A restauração não apaga a memória, mas a redime. A memória deixa de ser motivo de vergonha e se torna poço de misericórdia. Quem foi muito perdoado, aprende a amar muito. Lucas 7, 47. Quem aprendeu a amar muito, aprende a resistir melhor. Talvez você esteja se perguntando por que isso tudo parece tão simples no papel e tão difícil na segunda-feira. Porque o coração humano é terreno, ele precisa ser cultivado. A vida no espírito é como um jardim. Há épocas de poda, há tempos de chuva, há períodos de seca. Poda dói, mas prepara para crescimento. Chuva alegra, mas também pede drenagem. Seca exige raízes profundas. Em cada estação, a fidelidade de Deus é constante. Permaneça. Jesus nos convida a permanecer no seu amor, e permanecer é verbo de quem escolhe voltar de novo e de novo ao mesmo lugar de abrigo e direção. João 15, 9-10. Quando permanecer se torna hábito, os desejos mudam de sabor. Há também uma realidade invisível que não podemos negar. Paulo fala de batalhas espirituais e nos convida a vestir a armadura de Deus para permanecermos firmes no dia mau com a verdade, a justiça, a fé, a salvação, a palavra e a oração. Efésios 6, 10-18. Não estamos desarmados. A verdade protege o coração das narrativas enganosas, a justiça ajusta nosso agir, a fé apaga as setas, a salvação nos dá capacete de identidade. A palavra é espada que discerne. A oração mantém a linha aberta. A cada manhã, você pode se lembrar: eu não caminho descalço, eu visto a graça.
Em tudo, mantenha viva uma frase âncora: o que eu alimento, governa. O que eu entrego ao Espírito, amadurece. O que eu confesso é curado. E o que eu contemplo, me transforma. Essa frase resume a dinâmica da luta e da esperança. Se você alimentar a ansiedade, ela governa. Se você entregar a ansiedade ao Espírito, ela amadurece em confiança. Se você confessar a ira, ela é curada em mansidão. Se você contemplar Cristo, o coração se torna semelhante ao que vê. Paulo escreve que, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Transformação não é esforço cego, é contemplação ativa que muda. Se você sente que a batalha te definiu, ouça com carinho. Não é a batalha que define você, é o amor de Deus. Não é o tropeço que diz quem você é a voz do pastor que te chama pelo nome. Não é o desejo desordenado que terá a última palavra. É a graça que educa, que nos ensina a renunciar ao que não convém e a viver de modo sensato, justo e piedoso, aguardando a bendita esperança. Tito 2, de 11 a 13. A graça não é uma desculpa para permanecer no mesmo lugar. É a força que nos põe em movimento no caminho da santidade. Respire. A luta é real. A graça é maior. A jornada é possível. O Espírito está aqui. E o próximo passo, por menor que pareça, tem um peso eterno quando é dado na direção certa. Vamos juntos, com mansidão e firmeza, aprender a amar o bem, resistir ao mal e crescer na beleza de Cristo, que é nossa paz e nosso destino. A jornada continua, e ela é santa porque Ele caminha conosco. A luta contra os desejos da carne não é apenas um combate contra impulsos visíveis. É uma batalha pela formação do coração. E essa formação acontece no ritmo do cotidiano, não em eventos extraordinários. Por isso, precisamos falar sobre práticas que parecem pequenas, mas que são poderosas quando repetidas com intenção. Não se trata de fórmulas mágicas, mas de hábitos que criam espaço para a graça operar. A graça não é passiva, ela nos educa, como Paulo escreveu a Tito. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação e nos ensinando a renunciar à impiedade e às paixões mundanas para vivermos de forma sensata, justa e piedosa. Tito 2, de 11 a 12. Note o verbo: ensinar. A graça é professora, não apenas socorro. Ela nos instrui no ritmo da vida. Esse ensino começa pela atenção. Onde repousa sua atenção, seus desejos crescem. Se sua atenção é sequestrada por ruídos constantes, por imagens que inflamam impulsos, por narrativas que exaltam o imediatismo, sua alma se torna terreno fértil para a carne. Mas se sua atenção é cultivada naquilo que é verdadeiro, justo, puro, amável e de boa fama, Filipenses 4:8, seus desejos começam a alinhar-se ao Espírito. Isso não acontece por acaso. Acontece por escolhas repetidas. Escolhas como desligar uma tela por alguns minutos para respirar e orar. Escolhas como começar o dia com uma leitura breve da palavra antes de abrir as notificações. Escolhas como transformar momentos comuns em altares discretos, onde o coração se curva e diz: Senhor, guia meu querer. Essas escolhas não são heróicas aos olhos do mundo, mas são revolucionárias aos olhos do reino. Porque o reino não cresce por espetáculos, cresce por sementes. Jesus comparou o reino a um grão de mostarda, pequeno, quase invisível, mas capaz de se tornar árvore. Mateus 13, 31 e 32. Cada prática humilde é uma semente. Cada gota de oração é uma gota que irriga. Cada recusa a alimentar um pensamento tóxico é uma poda que prepara para fruto. Quando você diz não a um impulso e sim à presença de Deus, mesmo que por segundos, você está treinando o coração para amar o bem. E amar o bem é a essência da santidade. Mas sejamos honestos. Há dias em que isso parece impossível. Há dias em que a mente está cansada, o corpo exausto e a alma sem ânimo. É nesses dias que precisamos lembrar que a luta não é travada com as nossas forças isoladas. O Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras.
Romanos 8, 26. Ele é nosso aliado invisível, nosso consolador, nosso capacitador. Quando você se sente fraco, não desista. Apenas volte-se para Ele e diga: ajuda-me. Essa oração simples é uma chave, porque a vitória não é fruto de autossuficiência, é fruto de dependência. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. João 15, 5. Essa frase não é sentença de impotência, é convite à união. Dependência não exclui disciplina. Pelo contrário, a dependência saudável gera disciplina amorosa. Disciplina não é castigo, é cuidado. É como quem cerca uma planta para que ela cresça reta. Quando Paulo fala de exercitar-se para a piedade, 1 Timóteo 4, 7 e 8, ele está usando a imagem do treino. Ninguém corre uma maratona sem treino. Ninguém amadurece no espírito sem práticas que moldam o querer. Essas práticas incluem meditação na palavra, oração sincera, confissão rápida, gratidão concreta e até cuidados físicos, porque somos inteiros. Elias, depois de um grande confronto, desabou de cansaço. Deus não lhe deu um sermão, deu pão e descanso. 1 Reis 19, 5 a 8. Talvez sua maior batalha hoje seja aprender a dormir bem, a comer com equilíbrio, a dizer não a agendas desumanas. Isso também é espiritual. Outro aspecto essencial é a comunidade. A fé cristã é pessoal, mas nunca solitária. Hebreus nos exorta: animem-se uns aos outros todos os dias, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Hebreus 3,13. O pecado engana, ele promete prazer e entrega peso. A comunidade desmascara esse engano, porque nela encontramos espelhos honestos e mãos estendidas. Compartilhar lutas com alguém maduro, pedir oração, ouvir conselhos, tudo isso nos tira do isolamento onde a carne costuma prosperar. Não se trata de se expor indiscriminadamente, mas de cultivar vínculos onde a verdade e a graça caminham juntas. Quando você ouve alguém dizer: eu também já lutei com isso, a vergonha perde força e a esperança ganha fôlego. Falemos também sobre limites. Muitos desejos desordenados crescem em ambientes sem fronteiras. Se você não define horários, espaços, prioridades, sua vida se torna terreno aberto para invasões. Limites não são prisões, são proteções. São como cercas que preservam um jardim. Definir um tempo para silêncio, um espaço sem distrações, um ritmo para descanso, tudo isso é espiritual, porque o Espírito age em ambientes ordenados. Deus criou o mundo com ordem antes de enchê-lo de vida. Gênesis 1:1. Talvez você precise começar não com grandes resoluções, mas com pequenos limites. Um horário para desligar telas, um momento para oração antes de dormir, um dia para descanso real. Esses limites não são legalismo, são amor prático. No meio dessa conversa surge uma pergunta inevitável. E quando eu falho? Porque falhas virão. E aqui está a boa notícia: a graça não se esgota na primeira queda. João nos lembra que, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele não apenas nos perdoa, ele nos restaura. Pedro caiu feio, negou o Mestre, mas foi restaurado com perguntas de amor e recebeu nova missão. João 21, 15 a 19. A restauração não apaga a memória. Ela redime. Sua história pode se tornar testemunho. Sua fraqueza pode se tornar lugar de misericórdia. Não desista porque tropeçou. Levante-se, confesse, recomece. Cada recomeço é um ato de guerra contra a desesperança. Há também um segredo que não é segredo: contemplação. Você se torna semelhante ao que contempla. Se você contempla apenas aquilo que inflama a carne, sua alma se molda a isso. Se você contempla Cristo, sua alma se molda à beleza dele. Paulo escreve que, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. 2 Coríntios 3,18. Transformação não é esforço cego, é contemplação ativa. Reserve tempo para olhar para Cristo, não apenas para pedir coisas, mas para admirar quem Ele é. Leia os evangelhos devagar. Imagine as cenas. Veja a mansidão dele diante da ira, a firmeza diante da mentira,
a compaixão diante da dor. Essa contemplação não é fuga, é formação. Ela reconfigura desejos. No nível prático, isso pode significar criar rituais simples, um versículo repetido ao longo do dia, uma oração curta antes de decisões, um momento de gratidão antes de dormir. Esses rituais são como trilhos que mantêm o trem na direção certa. Sem trilhos, o trem descarrila. Sem práticas, o coração se dispersa. Não espere sentir vontade para começar. Comece para sentir vontade. O querer é moldado pelo fazer. Quando você pratica, mesmo sem ânimo, você está educando o coração. E o coração educado aprende a desejar o que é bom. Mas, pergunta você, isso não é pesado demais? Não. Se lembrar que não está sozinho. O Espírito é seu companheiro. Ele não apenas aponta o caminho, ele caminha com você. Ele não apenas exige fruto, ele produz fruto. Seu papel é permanecer. Permanecer é verbo humilde. É voltar, de novo e de novo ao mesmo lugar de graça. É como quem rega uma planta todos os dias, mesmo sem ver brotos. Um dia os brotos aparecem, um dia o fruto amadurece, um dia você percebe que aquilo que parecia impossível se tornou natural, porque a graça fez o que a força não faria. Antes de encerrarmos essa parte, guarde uma frase âncora para guardar. O que eu alimento... Chegamos ao ponto em que tudo se resume a uma palavra: esperança. A luta contra os desejos desordenados não é uma corrida para os fortes, é uma jornada para os dependentes. Dependentes da graça, dependentes do Espírito, dependentes da fidelidade de Deus. Se você ouviu tudo até aqui e sente que ainda é difícil, respire. Não é sobre perfeição instantânea, é sobre direção constante. Não é sobre nunca tropeçar, é sobre levantar-se sempre. Não é sobre força própria, é sobre permanecer na videira, porque sem ele nada podemos fazer. João 15, 5. A vida cristã é um processo de transformação que começa no coração e se manifesta no cotidiano. Cada escolha pequena é um tijolo na construção de um caráter santo. Cada oração sincera é uma semente que germina no tempo certo. Cada confissão humilde é uma poda que prepara para fruto. E cada contemplação de Cristo é um raio de luz que reconfigura desejos. Não subestime o poder do ordinário. Deus trabalha nos detalhes. Ele molda você enquanto você lava a louça, enquanto você dirige, enquanto você conversa com um amigo. Ele está presente no silêncio e no ruído, no descanso e na luta. Talvez você carregue marcas do passado, talvez tenha falhado ontem. Ouça com carinho. Não é a queda que define você, é a voz do pastor que te chama pelo nome. Não é o desejo desordenado que terá a última palavra. É a graça que educa, que restaura, que transforma. Paulo escreveu que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1:6. Essa promessa é chão firme. Caminhe sobre ela. Caminhe com esperança. Caminhe com coragem. Porque a jornada continua e ela é santa, porque Ele caminha com você. Agora feche os olhos por um instante e ore comigo. Pai amado, eu reconheço que muitas vezes meus desejos se desordenam e minha força se esgota. Mas hoje eu me volto para Ti, fonte de vida e paz. Ensina-me a amar o que é bom, a resistir ao que me afasta de Ti e a permanecer no Teu amor. Renova minha mente, purifica meu coração, fortalece os meus passos. Que o Teu Espírito seja meu guia, meu consolo e minha força. Que cada escolha do meu dia reflita a beleza de Cristo em mim. E quando eu tropeçar, levanta-me com Tua misericórdia. Obrigado porque Tua graça é maior que a minha fraqueza. Em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, quero deixar uma frase âncora para você guardar. O que você contempla te transforma. O que você entrega ao Espírito amadurece. E o que você confessa é curado. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança. Comente aqui qual parte mais tocou você e inscreva-se no canal Pensamentos Relevantes para continuar caminhando conosco em conteúdos que unem Bíblia, vida prática e saúde emocional cristã. Ative o sininho para não perder os próximos episódios.
A jornada não termina aqui, ela continua e você não está sozinho. Permaneça, porque a graça é maior e Cristo é suficiente.